Fala, turma, tudo bem? Bom, então nessa aula nós vamos ver os módulos 9 e 10, tá? Que é o módulo que diz entre relação entre energia térmica e energia mecânica, beleza? Então lembrando que a gente estava estudando sobre gases, que gases têm pressão, volume e temperatura, tá? Então nós vamos ver o que, quando eu vario pressão, temperatura e volume, tem a ver com trabalho, beleza? Então, vamos lembrar aqui o que é trabalho, tá? Se lembrar lá de trabalho mecânico, o que a gente lembra? Que trabalho é força vezes deslocamento. Beleza. Mas o que você tem que pensar o que é trabalho? Quando eu falo para você, vai trabalhar, tá? O que você pensa? Pô, vou ter que fazer alguma coisa. Tipo, vou ter que realizar algum esforço. Faça um trabalho da escola. Você vai ter que ter o esforço de colocar a bunda no sofá, na frente do notebook, na mesa, estudar e fazer o trabalho. Então, trabalho quando você tem que realizar algum esforço, tá? Então, no caso lá do trabalho mecânico, você realizava o esforço, por exemplo, de empurrar uma mesa, de empurrar alguma coisa, né? Porque era a força que você estava colocando vezes o deslocamento. Então, o trabalho lá foi a questão de realizar um esforço, tá? De um deslocamento. Pode até, toda vez que você pensar em trabalho, pode até lembrar em deslocamento, que vai dar um pouquinho certo aqui, conforme nós vamos ver hoje. Tudo bem? Então, vamos lembrar. Termodinâmica é o quê? É ciência que estuda a relação entre calor e trabalho trocado por um sistema. Tá? Então, quando eu falo de sistema, eu tenho que imaginar uma caixa e várias coisas dentro daquela caixa, que envolvem pressão, volume e temperatura. Tá? Então, tem um sistema ali dentro. Sistema isolado seria o quê? Seria dentro da caixa. Então, imagina uma caixa de sapato, eu estou trabalhando dentro dela. Tá? Então, o sistema isolado é um sistema que não troca energia com a parte externa, com o meio externo. Então, se eu estou esquentando, por exemplo, dentro de uma caixa de sapato, a energia de dentro não está trocando calor com a parte de fora, tá? Com ar, no caso. E trabalho externo é aquele que o sistema troca com o meio externo, tá? Então, no caso aí, já não seria mais um sistema isolado. Se eu estou esquentando uma caixa de sapato, eu vou considerar que ela está trocando calor com o meu ar, tá? Então, ele vai envolver um pouco mais de variáveis, algumas variáveis a mais, tá? Já nesse módulo, a gente sempre vai ter o trabalho externo do sistema. Beleza? Então, vamos imaginar uma bexiga. Beleza? Vamos imaginar uma bexiga. Vamos imaginar uma bexiga e você está enchendo a bexiga. O que vai acontecer? Conforme você está enchendo a bexiga começa a dilatar. Dilatar, dilatar, dilatar. A bexiga não está dilatando, você não está aumentando o volume da bexiga. Então, conforme você aumenta o volume da bexiga, a bexiga está o quê? Empurrando o ar que está em volta dela. Então, está empurrando o ar que está em volta dela. Então, nesse caso, a bexiga está realizando trabalho no meio externo. Tá? Então, se eu aumento o volume da minha bexiga, ela realiza trabalho no meu ar que está em volta. Beleza? Agora, se a minha bexiga começa a murchar, é por quê? Porque a pressão aqui de fora está maior. Então, se a pressão do ar está maior, o que acontece? A minha bexiga começa a murchar, logo ela diminui o volume dela. Se ela diminui o volume dela, significa que o ar está colocando pressão sobre a minha bexiga. Beleza? Então, o trabalho ele tem tudo a ver com o volume. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui que eu estou esquentando, que eu estou enchendo uma bexiga e minha bexiga está aumentando o volume dela. Tá vendo? Está aumentando o volume dela. E tem a ver com a quantidade de pressão também. Ó. Então, aqui nesse caso, eu aumentei o volume e também aumentei minha pressão aqui. Ó. Aumentei a pressão da minha bexiga também. Beleza? Traçando o gráfico de pressão por volume e a reta aqui, ó, a área desse gráfico é o trabalho realizado do ponto 1 até o ponto 2. Tá? Então, quando eu realizo uma mudança no meu volume, eu tenho trabalho. Beleza? Se você pegasse esse gráfico, por exemplo, e só variasse a pressão, como que ia ficar se eu variasse só a pressão? Vamos supor que eu vim variei só a pressão, mas não variei meu volume. Eu ia ter uma reta, tá? Eu ia ter alguma coisa assim, ó, mais ou menos. Varia a pressão, mas não varia o volume.
Tem área para se calcular? Não tem, porque no caso seria a área abaixo da reta. Eu não tenho área aqui embaixo dessa reta, tudo bem? Então tem que ter a variação do volume para ter trabalho, tá? Então, o que a gente consegue analisar aqui, ó? Então aqui a gente já vai ter um resumo muito bom nesse material. Se o volume aumenta, o sistema realizou o trabalho, tá? Quem seria o nosso sistema? Nossa bexiga. Se o volume da bexiga diminui, o sistema recebeu o trabalho, tá? Então recebeu o trabalho do meu ar, beleza? Então tá aqui, ó. Volume aumenta, sistema realiza trabalho, trabalho é positivo. Volume diminui, sistema recebe trabalho, ou seja, trabalho é negativo, tá? Volume constante, o sistema não realizou o trabalho, tá? E aí a gente vai ter o quê? Trabalhos cíclicos, tá? Então imagina o seguinte, que você vai pegar e vai sempre encher e murchar a bexiga, encher e murchar a bexiga, encher e murchar. É cíclico, tá? Então sempre vai estar acontecendo isso, ciclicamente. Vou encher e murchar, encher e murchar, tá? Se eu tenho um trabalho cíclico, como que ficaria no meu gráfico? Eu teria aqui, ó, um ponto, que eu saí de um volume e de uma pressão, variei, tá? O caminho que eu variei vai importar, beleza? Porque ó, se eu variar por dentro, variar por cima, variar por baixo, vai mudar toda essa minha área aqui embaixo. A gente vai ver um pouco melhor aqui para frente. Então nesse gráfico aqui, ó, eu variei minha pressão e meu volume chegando até o ponto 2, lembrando, ó, o caminho da seta, e depois eu voltei ao meu estado inicial, beleza? Como que nós vamos analisar o trabalho aqui nesse sistema? Eu vou separar em duas setas. Vou separar primeiro o meu caminho de ida, tudo bem? Então aqui vou ter a separação do meu caminho de ida e vou calcular o trabalho de ida, tá? Se eu aumentei meu volume, esse meu trabalho vai ser positivo. E depois eu vou calcular o meu trabalho de volta. Se eu diminuir meu volume, né? Então aqui eu estou diminuindo meu volume, esse meu trabalho vai ser negativo, que foi o que o sistema aplicou na minha bexiga. Então, num ciclo fechado, o que eu vou fazer? Ó? A minha área vai ser quem? Minha área de ida menos minha área de volta. Colocando o desenho, eu vou ter a área interior aqui do meu ciclo. Tá? Então, o trabalho do meu ciclo é a área do sistema dentro dele. Por exemplo, em um exercício, ele daria aqui, por exemplo, um retângulo. E você calcularia a área dentro do retângulo para saber o trabalho. Ou ele daria aqui uma circunferência. Aí você calcularia a área da circunferência, que você já sabe, beleza? Ou até mesmo uma elipse, igual esse trabalho, e você calcularia a área de dentro da elipse para saber o trabalho, beleza? Então aqui ó, tem umas observações, que é o seguinte, se o sistema rodar no sentido horário, meu trabalho vai ser positivo. Se o sistema rodar no sentido anti-horário, meu trabalho é negativo, tá? Então essa seta aqui importa muito, o caminho de ida e o caminho de volta. Beleza? Que nada é isso, mas vem dessa dedução que a gente fez aqui atrás. Tá? Então, olhem esse gráfico aqui. O que a gente tem? Ó? Que o meu caminho, ele importa. Por quê? Vamos supor que eu fiz o caminho 1 ali. Que eu fiz o meu caminho 1. O que eu vou ter? Olha a área do tamanho do caminho 1. Quer ver? A área aqui, desse caminho 1, é tudo isso que está abaixo dele. Ó. É tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Ó. Beleza? Olha o tamanho dessa área. Agora vamos supor que eu vá pelo caminho 2. Se eu for pelo caminho 2, quanto que a área do caminho 2 é isso aqui, ó? Já é menor. E se eu for pelo caminho 3, a área do caminho 3 é o que está abaixo. Então, deixa eu pegar uma corzinha aqui melhor. Se eu estou indo pelo caminho 3, a área abaixo é aqui. Então, tá vendo que depende do caminho? O caminho que eu estou indo vai mudar a área. Se muda a área, muda a quantidade de trabalho realizado. Belezura, meu povo? Vamos falar de energia interna. Quando eu falo de energia, a gente vai lembrar de energia cinética. Beleza? Interna. Em energia cinética, dentro de uma bexiga, o que a gente vai pensar? Da velocidade das moléculas. Tá? Então, quando eu estou falando de energia, eu vou pensar ali da temperatura. Porque a energia interna é energia. A energia interna é o que está dentro da bexiga. Beleza? Então, imagina, se eu aumento a minha temperatura, aumenta a agitação das moléculas.
Se eu estou aumentando a agitação das moléculas, eu estou aumentando a velocidade delas. Se eu estou aumentando a velocidade delas, eu estou aumentando a energia delas. Beleza? E, para o contrário também, se eu diminuir minha temperatura, eu diminuo minha energia interna. Beleza? Porque a gente sempre tem que lembrar de energia cinética. Tá? Então, aqui, ó, energia cinética de translação das partículas e energia potencial de ligação entre as partículas. Tá? Então, temos mais um resumo. Se a temperatura aumenta, a energia aumenta. Se a temperatura diminui, a minha energia diminui. Se minha temperatura é constante, minha energia é constante. Beleza? Então, a gente relacionou volume com trabalho e temperatura com energia. Certo? Então, vale aqui, ó. Cumpre salientar que a energia interna de um sistema é em função do ponto. Isso é, o seu valor depende exclusivamente do estado que o sistema encontra, não importando como ele chegou a esse estado. Tá? Quando eu estou falando de trabalho, o caminho todo importava. Quando eu estou falando de energia, basta eu saber em qual ponto do caminho ele está. Beleza? Basta saber em qual ponto do caminho ele está. Então, no caso, ele comparou aqui, ó, o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Então, vamos lá. Para gases perfeitos, a energia interna se resume na energia cinética de translação das moléculas. Tá? Então, o que é energia cinética aqui? Ia ser, ó, 3 sobre 2 de nRT. Tá? O número de mols, a constante e a temperatura. Tá? Essa constante a gente comentou no módulo passado. A energia interna de um dado número de mols de um gás perfeito depende exclusivamente da temperatura, ou seja, lei de Joule. A energia interna de um dado número de mols de gás perfeito é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Tá? Então, a energia interna depende da minha temperatura. Assim, fazendo a dedução, eu chego aqui que a minha temperatura é igual a mols, certo? Vezes a velocidade ao quadrado dividido por 3R. Tá? Ah, Yuri, quanto que vale o R? Vamos subir aqui, ó. O R aqui, ó. O R aqui, ó. A constante de Clapeyron, tá? Então, 0,082, dependendo das unidades de medidas, ou 62,36, dependendo das unidades de medidas. Tá? Tem o 8,31 ali também. Se um dos dois, ou seja, temperatura ou volume é constante, o outro é necessariamente constante, porque eles dependem entre si. Tá? Se um varia, o outro também varia. Tá? Eles são proporcionais. A temperatura de um dado número de mols de um gás perfeito é função exclusiva da energia cinética média de suas moléculas. Beleza? Então, resumindo, trabalho aumentou o volume, aumentou o trabalho. Se aumentei o volume, se eu aumentei o volume, a minha bexiga realizou o trabalho no meu meio externo. Se eu diminuir volume, meu meio externo realizou o trabalho na minha bexiga. E minha temperatura, se eu aumento minha temperatura, eu aumento minha agitação. Se eu aumento minha agitação, eu aumento minha energia interna. Beleza? Então, vamos lá. Primeira lei da termodinâmica. O que é a primeira lei da termodinâmica? Nós vamos trabalhar com 3 variáveis, tá? É o calor recebido pelo sistema, que é o quê? É a energia que entra no sistema e representamos com uma seta para dentro. Então, vocês vão ver aqui, ó. Eu vou mostrar já. Trabalho cedido, então vou ter o trabalho realizado, que é a energia que sai do sistema. Aumento da energia interna do sistema e diminuição da energia interna do sistema. Então, imagina, ó, o que é o quê? Calor recebido. Imagina que eu tenho um sistema aqui, ó, esse sisteminha aqui que ele deu, tá? E o sistema estava lá parado e o calor recebido foi de 100. Então, ó, a mesma coisa, você imagina o calor recebido é a gasolina que você colocou no carro. Beleza? Colocou 100 joules de gasolina no carro, colocou 100 joules de calor nesse sistema. Colocou. E aí, você usou 80 para realizar trabalho. Então, você colocou 100 litros de gasolina no seu carro, você usou 80 de trabalho para ele rodar. Beleza? Quanto de gasolina que sobrou? 20. Tá? Então, a variação ali dentro de energia foi de 20. Se eu coloquei 100 e usei 80, quanto que sobrou? 20. Beleza? Então, quanto que sobrou aqui? Ó, que é a variação de energia interna? 20. Então, a conclusão que a gente chega que o Q
é igual o trabalho, então o calor recebido é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Beleza? Então aqui, ó, se eu recebi calor, eu estou colocando para dentro. Se eu estou colocando dentro, se eu estou abastecendo meu carro, então tá entrando calor, setinha para dentro do sistema. Se eu realizei trabalho, eu estou jogando gasolina para fora, né? Então, setinha para fora. Se a minha variação interna foi positiva, se eu conseguir guardar a gasolina, setinha para cima, para lembrar, guardei, então positivo para cima. Supondo que o ΔU tenha dado negativo, aí o ΔU ia ser uma setinha para baixo. Beleza? Então vamos ver aqui, ó, máquina térmica, tá? O que seria máquina térmica? É eu pegar uma fonte quente, beleza? Então vou pegar aqui uma fonte quente. Dá para imaginar uma termoelétrica, por exemplo, tá? Então vou pegar aqui, por exemplo, uma fonte quente e essa fonte quente vai evaporar. Esse vapor vai rodar meu motor. Então quem está realizando o trabalho? Meu motor. Beleza? Então eu tenho quente, esse quente está esquentando aqui, o vapor está rodando meu motor está realizando trabalho, logo esse ar quente diminui a temperatura e sai por cima com a temperatura menor. Tá? Então tá aqui, ó. Vou ter aqui, ó, máquina térmica, uma fonte quente. Dá para lembrar também daqueles trens Maria Fumaça, que você coloca madeira e aí a madeira gera combustível para o motor rodar. Beleza? Então vou ter aqui a fonte quente, ou seja, seria a madeira, que eu estou colocando lá como fonte no minha Maria Fumaça. O meu motor realizou o trabalho, seria minha máquina térmica, e depois eu diminui minha temperatura aqui também. Beleza? Então sai frio. Tá? E a gente consegue calcular aqui, ó, o rendimento. Beleza? Mas vamos ver a lei que ele falou que é uma máquina térmica, é um sistema no qual existe um fluido operante, normalmente vapor, que recebe um calor QA de uma fonte térmica quente, realiza um trabalho e rejeita a quantidade de calor QB de calor para outra fonte fria. Beleza. Então, vou ter aqui, ó, que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Tá? Então, claro, né? O rendimento dessa máquina é definida pela fração do calor absorvido pelo sistema que é usado para a realização do trabalho. Tá? Rendimento significa o seguinte. Vamos supor que eu coloquei lá gasolina no meu carro. Coloquei gasolina no meu carro. Teoricamente, 1 litro de gasolina, vamos supor, roda 10 quilômetros. Beleza? Mas aconteceram alguns imprevistos. Eu tive que andar numa marcha muito lenta, o pneu estava dando muito atrito, aconteceram alguns imprevistos e 1 litro não rendeu 10, 1 litro não rendeu 10 quilômetros, 1 litro rendeu 8 quilômetros. Então, o que significa? O meu rendimento foi de 80% do original, tá? Porque era para eu render 10, mas eu rendi 8. Então, eu rendi 80% que eu deveria ter rendido, tá? Do ideal, beleza? Então, a realidade é diferente do ideal, tudo bem? Então, como que eu vou calcular? O meu rendimento é 1 menos calor de B dividido pelo calor de A. Tá? Então, calor de B da fonte fria e calor de A da fonte quente. Beleza? Tudo em módulo, tá? Meu rendimento vai dar um valor positivo e em porcento, beleza? Vamos supor que você calculou o rendimento e deu 0,9. Então, na verdade, isso é um rendimento de 90%. Lembrando que 1 é 100%, beleza? Então, aqui, ó, 1 seria 100% menos a quantidade que eu perdi para saber meu rendimento. E também eu posso calcular que meu rendimento é 1 menos a temperatura de B dividido pela temperatura de A. Beleza? E a gente tem a máquina de Carnot, apesar de ser teórica, é aquela que apresenta o máximo rendimento possível entre as fontes térmicas e temperaturas fixas. Beleza? Então, para essa teoria, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Aqueles resumos que tem no material é muito bom, aqueles que estão pintados em azul, tá? Então você vê, Yuri, é muita teoria. Não é, é só você pensar, ó, volume, trabalho, realiza trabalho. Vamos lá, resumão da aula. Resumão, resumir tudo aqui, ó. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Volume realiza trabalho. Tá na onde? Isso aqui, deixa eu achar aqui, ó. Volume realiza trabalho. Beleza?
volume positivo, trabalho positivo. Volume negativo, trabalho negativo. Se rodou para a direita, trabalho positivo. Se rodou para a esquerda, trabalho negativo. Né? Temperatura tem a ver com energia interna. Aumentou a temperatura, aumentou a energia interna. Diminuiu a temperatura, diminuiu a energia interna. E tem o que? Coloquei gasolina, gastei gasolina e vejo quanto que ficou. Coloquei um monte de energia no sistema, vejo quanto que eu usei para trabalhar, e aí eu consigo fazer o cálculo de quanto de energia que sobrou dentro do meu sistema. Beleza? Então, basicamente, esse é um resumão dessa aula, tá? Parece ser complicado esses gráficos, mas vocês vão ver que os exercícios é tudo fácil, tá? Não é nada de outro mundo, não é fácil. Beleza? Então, beijo do tio Yuri. Fica com Deus.